Bom dia, meus amores. Vou fazer este pequeno vídeo, para revisar, viu, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Então, a gente vai rever essas duas vozes, viu? A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Então, há duas maneiras, de estruturar a voz passiva. Nas orações em que os termos estão em destaques, você viu uma delas. Observe aqui, ó. Está em destaque, ó. Os fatos foram noticiados por outros jornais ou revistas, Nesse caso aqui, é uma voz passiva analítica. Como é que eu vou identificar, tia? Como é que eu vou saber a diferença? A voz passiva analítica, ela vem, e a construção dela é sempre de um verbo auxiliar com o verbo no particípio, certo? Então, a voz passiva analítica, ela é formada por um verbo, auxiliar, e um verbo no particípio, ou seja, uma locução verbal. Agora, a voz passiva sintética, a construção dela, a estrutura dela é formada por quê? Por o verbo e uma partícula, apassivadora, que é o pronome apassivador, certo? Então, a diferença vai ser essa, que a voz passiva sintética, já está dizendo sintética, tem até o S, que a gente usa, o S de sintética e o S do pronome si, porque a maioria das vezes tem o pronome si, certo? A diferença é essa. A voz passiva analítica, ela vem com locução verbal. Um é o verbo auxiliar e o outro é o verbo no particípio. E a voz passiva sintética, ela vem com o verbo transitivo direto e em seguida vem o pronome passivador, certo? Então, a diferença é essa, ok? Ó, outra característica, dessa construção é que o verbo ele mantém-se no mesmo tempo em que aparece na voz ativa. Aqui, ó, note que isso ocorre na passagem da voz ativa para a voz passiva. Aqui, ó, a voz ativa, o usuário denunciou a informação falsa. Já que na voz passiva sintética, o que aconteceu? Continuou no mesmo tempo o verbo, mas com a partícula passivadora, si, certo? Então, aqui, no momento, a gente está focando a diferença entre passivo, voz passiva sintética, voz passiva sintética e a voz passiva analítica, certo? A passiva analítica, ela é formada, por um verbo auxiliar mais um verbo no particípio. E a voz passiva sintética, ela é formada, pelo verbo e pelo pronome passivador, si, certo? Então, meus amores, ó, comentem aí, certo? Que viram a explicação, muito importante vocês verem a explicação antes de fazer as atividades, certo? Qualquer dúvida, estou aqui, viu? Pode falar comigo no WhatsApp ou comentar lá no vídeo mesmo, certo? Beijos e até mais.